Olá, amigos da CBB, estamos em mais um podcast aqui diretamente de Boituva, sede do 39º Campeonato Brasileiro de Balonismo. Estamos aqui no meu hotel, nessa estrutura maravilhosa, gravando esse podcast por mais um ano, né? Então, agradecer muito ao hotel aí por disponibilizar esse espaço para a gente, realmente um espaço de muita qualidade. Também aos nossos patrocinadores, né? Grupo Petra, muito obrigado aí por estar apoiando este ano a edição do Campeonato Brasileiro de Balonismo. E vamos fazer um bate-papo agora, então, com o piloto do Paraná, campeão paranaense, que vem desenvolvendo muito balonismo competitivo no estado do Paraná, meu amigo Lucas Chemin. Bem-vindo, Lucas. Boa tarde. Fala, Lazinha, boa tarde, boa tarde. Muito obrigado aí por abrir esse espaço aí, acho que é muito legal, né? Ano passado já começamos e a gente fez um podcast aqui com todo o time, Com o né? time. Foi muito legal, né? Eu acho que isso aqui agrega muito ao balonismo, né? Na verdade, esse trabalho aí de divulgação, de marketing, enfim, né? De tudo, só tende a agregar. Ainda mais nesse momento que a gente viu que a gente precisa, na verdade, fazer com que o esporte volte para a mídia cada vez mais intensamente. Esse evento, né, gigante aqui, que é o brasileiro, puta, é fantástico para divulgação. Imagens lindas, essas decolagens coletivas aí. E isso só ajuda o balonismo, né? Tanto eu sempre falo, né? O balonismo tem três grandes vertentes, né? A parte competitiva, a parte de turística e a parte comercial, né? A parte comercial, eu digo, de marketing e tudo mais. Então, eu acho que o que vai fazer a gente, de fato, voltar com o balonismo com força é o esporte. Tirando certo, eu acho que hoje o balonismo, após o, né, enfim, o que aconteceu, a gente está já num caminho melhor ou ainda estamos patinando? Patinando, digo no sentido assim, que Sim. ainda correndo atrás, ainda não retomou, tá complicada a situação. Acho que tá bem complicado ainda a situação. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com relação aos próximos passos que a gente está dando. Eu acho que existiu uma ajuda muito intensa da ANAC e uma boa vontade em fazer as coisas de fato acontecerem, para que a gente possa ter essa sobrevida e esse momento aí né, desse transição, né, essa transitória, assim, foi algo, assim, realmente extraordinário no mundo inteiro para que justamente possa fazer com que a gente retorne com o balonismo com força. Mas a gente ainda sente muito, né? Eu acho que todas as empresas sentem, né? Eu acabo atacando as três vertentes, né? Tanto a esportiva quanto a comercial, né? E a turística. Tem a empresa que faz os passeios turísticos, né? A gente tem uma fábrica também. Então, assim, todos os setores estão realmente muito, muito complicados, né? Hoje, em termos de venda de equipamentos, assim, é irrisório comparado ao que tinha na mesma época do ano passado, né? Então, assim, tem alguns equipamentos que simplesmente não vendem, porque daí você tem a concorrência das próprias equipes que desistiram do balonismo, empresas que faliram, né, e que abriram mão de trabalhar com essa atividade, o que é muito triste, né, porque é uma atividade extremamente segura, é uma atividade extremamente bonita, mas que não vai ser tão fácil, na minha visão, de superar. Eu acho que depende muito desse trabalho, como eu falei no começo ali, esportivo. Eu acho que isso vai abrir as portas para que retorne a parte comercial, com empresas como essas aqui apoiando, por exemplo, o Balonismo, apoiando o podcast, apoiando essa atividade que a gente trabalha. Isso, a parte comercial, junto com a turística, desculpa, com a esportiva, que vai fazer o turismo voltar. As pessoas terem esse acesso vai fazer o diferencial. Eu lembro que no ano passado, após, né, o acidente, enfim, lá em Praia Grande, né, teve a Copa, eu acho, Copa em Rio Claro, enfim, e eu lembro ali, os comentários, né, todo mundo metendo pau, coisa e tal, enfim. E não só nisso, eu quero dizer o quê? Que até uns eventos esportivos ano passado, como foi muito recente, né? Sim. A gente postava alguma coisa, até eu no blog tava meio receoso de postar, porque parecia que a gente tava cometendo um crime ao postar uma coisa que é do nosso esporte, Exato. que é uma coisa que a gente ama. E as pessoas, vocês são loucos, isso é proibido, tinha que ser proibido, mas que? Acidente tem de avião, tem de Exato. carro, Mas tem eu de acho que bicicleta, tem de moto, é que impactou, isso eu realmente. acho que tem mudado muito, assim, a gente Mas, mas só pra concluir. uhum, Mas eu percebo que hoje tá diferente. exato, Hoje a gente isso que eu posta ia os falar. negócios, tipo o Festival de Torres que teve agora. Cara, eu Só comentário positivo. não vi nada negativo, É o que eu ia nada. comentar agora. Exatamente. A gente acabou de fazer um evento em Açaí, teve fantástico um Eu vi lá, evento, cara, cara. a galera já tá louca pra ano que vem ter de Exatamente. novo. Assim, a gente já está pré-agendado já um evento para o ano que vem. Então, assim, a cidade ficou absolutamente encantada, toda a população da cidade, todos os comentários, absolutamente todos. Eu repassei por todos os comentários e todos foram positivos. Então, isso é muito legal. E o trabalho que a gente vem fazendo ali, né, enfim, com a nossa empresa, também principalmente com a Federação Paranaense, é justamente
buscar esses eventos para ir virando essa página, e virar essa página com eventos de alta qualidade, né. Hoje, quando a gente faz um evento, a gente não foca só na parte esportiva. A gente vende um evento para a cidade fazendo uma parte turística, cultural, educacional. Então, assim, um diferencial do que a gente faz e que eu acho que talvez, todos, né, não que a gente seja o exemplo a ser seguido, mas assim, isso tem funcionado muito bem. Quando a gente vende um evento, eu não vendo um evento só para eu ir lá e fazer o esporte da gente, só o voo aqui da manhã, não. Eu vendo sim, incluo um passeio de voo cativo para que a população tenha acesso a essa atividade. Eu coloco balões inflados no chão para que o público que chega no evento possa entrar, tirar uma foto lá. Isso faz um diferencial absurdo. E um diferencial que a gente tem, que agrega muito na hora de uma venda, né? E você conseguir captar uma cidade para fazer um evento, é de fato você chegar e vender para criança. Isso acho que é o ponto principal, assim, a gente faz em absolutamente todos os nossos eventos palestra para crianças. Então, assim, eu chego na sexta-feira lá, os eventos que começam na sexta-feira sempre se iniciam com uma palestra educacional. Às vezes eu faço uma palestra às 10 da manhã com as turmas da manhã e faço uma palestra às 2 da tarde com a turma da tarde. Eu já cheguei a fazer palestras com mais de 500 crianças. Então, numa cidade pequena, por exemplo, Sapopema, no interior do Paraná. Cara, vai metade das crianças da cidade, aí boto todo mundo para dentro do balão, explico como que é o conceito do balonismo, e aquilo ali, assim, você vê que o evento já aconteceu, quando você faz isso. Então, eu acho que somar isso ao evento que já é grandioso, fazer as competições, ter todas essas imagens, isso vai ajudar a gente a virar a página, né? A gente já tá virando, como eu ia comentar, né? Assim, os comentários são sempre muito positivos agora, mas é importante que a gente tem essa consciência de que a gente tem que fazer um trabalho muito sério a partir de agora em tudo. A gente tem que entender que o jeitinho brasileiro não pode mais ser feito. E essa é uma pauta assim extremamente importante que a gente tem que ter, porque a gente não pode mais cometer deslizes que a gente cometia, infelizmente, com formação de pilotos. A gente não pode cometer deslizes com inspeções de aeronaves. A gente não pode mais fazer isso. Isso aqui é uma atividade muito séria. É uma atividade muito séria, é muito segura. É tão segura que mesmo com algumas coisas infelizmente erradas, continua sendo extremamente segura. Foi uma fatalidade tudo o que aconteceu, mas assim, a gente tá remando, trabalhando, acho que praticamente todo mundo que ainda está insistindo em viver dessa atividade está trabalhando para fazer ela voltar, né? Inclusive nós estamos trabalhando incansavelmente sem parar, né? Então assim, inclusive até divulguei, né, há poucos dias uma intenção que a gente tem de fazer algumas lives, né. Até a ideia talvez depois de um ou dois episódios, chamar algumas pessoas para também ter uma conversa, eu abrir perguntas, já tenho diversos questionamentos, que é o balonismo transparente, a gente chamou, né, ali na Golf Air, que é de fato pegar temas que as pessoas tenham dúvida, o que que vai acontecer? Eu tive várias perguntas, vários tipos de perguntas nessa caixinha de perguntas que eu abri ali, né? Então isso é muito interessante para a gente realmente ter um balonismo transparente para que todas as pessoas, como um conjunto, todas as pessoas possam participar dessa evolução que a gente tem que ter para chegar no próximo passo e virar essa página. Então, assim, putz, tem perguntas de todo gênero, né? Desde, pô, o que que vai acontecer com o 103? As pessoas não sabem. O que que é a regulamentação 782? Até quanto vai durar? O que que de fato está valendo? O que que está vigente? Como é que funciona uma federação? Como que funciona para eu me federar? Como que funcionam as votações? Como que reelege presidente da federação? Como que reelege presidente de confederação? São perguntas que hoje elas são totalmente ocultas, né? Então, assim, hoje, isso eu tô falando do que eu recebi, né? De questionamentos na caixinha de perguntas, né? Mas o intuito principal ali do que eu abri foi deixa eu até ler aqui, né? Foi falar justamente do RBAC 103, regulamentação, certificação dos balões, que eu acho que é um passo o mais importante de todos, né? Operação comercial, a formação e capacitação, que aí nós já não tenho tanta experiência, aí provavelmente eu vou chamar alguém para trabalhar sobre isso, porque o meu foco estava na certificação da fábrica e não em abrir uma SIAC e tudo mais. Segurança operacional e tal, e o que, que eu vejo do futuro, né? O que, que a gente, como fabricante e operador e tal, vê do futuro. Também a ideia é aproveitar essas lives, né? Esse conhecimento que a gente tem, adquiriu ao longo de uma vida inteira, né? Sim, sim. E tentar transparecer para todos, para que todos os atletas e todos os amantes do balonismo ajudem
superar esse momento que a gente está vivendo. Não, bacana essa iniciativa da Golfiar, com certeza, é importantíssima, importantíssima. Mas, Lucas, falando também um pouquinho sobre a questão esportiva, Sim, sim. né, que é o que É nos o move principal. muito também, né? Sim. Cara, eu acho que, acho não, quero parabenizar, né, vocês, através da Federação Paranaense, né, com a Copa Paranaense, a gente vê muitas etapas, né, tipo assim, tu abre o Instagram, parece que Uma já tem atrás uma da outra. cidade, meu É, Deus do céu, exato. daí, passou aquela semana, tu abre de novo, que nem agora, Mas né, teve açaí, lá brasileiro, já vai ter em Castro, enfim, acho que tu tem mais 5 ou 6 ainda marcadas a pelo gente, a ano. gente fez esse ano, o nosso objetivo, de fato, é fazer 10 etapas da Copa Paranaense, mas é muito difícil, é um ano político, né? Uhum. Então, um ano que é mais difícil você conseguir fechar, é mais difícil você conseguir o recurso. Então, tem todo um trâmite burocrático que realmente dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. A pessoa que está ali na ponta organizando os eventos, né? Hoje eu estou como diretor de eventos da federação, então eu que tomo essa ponta, e aí tem todo o apoio ali enfim, a Zuleika, que é a secretária, meu pai que é o presidente, enfim, toda a galera que está trabalhando para fazer esses eventos acontecer. Hoje nós fizemos já 2 etapas, que foi a primeira etapa em 2 Dois vizinhos, vizinhos. com 10 balões. A final de semana passado a gente fez uma etapa em Açaí. Açaí com 13 balões, fui campeão lá ainda. Uhum. Foi super competitivo, a gente colocou o Lupercio ali como Uhum. diretor, aproveitamos para, lógico, né, treinar a galera, colocamos o máximo de atletas dentro do Paraná e alguns convidados de fora. A gente sempre tenta fechar essas copas prioritariamente com todos os atletas do Paraná, Paraná, então óbvio. mando o convite para a galera que está ali ativa no balonismo dentro do Paraná. Quantos Quando hoje não. ativos no Paraná, Lucas? Hoje nós estamos com 11 pessoas que estão de fato assim sempre voando, né? Mas federados, se eu não me engano, tá com 14 ou 15, né? Uhum. Tá ali tá por essa beira, assim. Mas tem mais pessoas que estão ali, assim, que são 103, e é por isso que é legal a live explicar, né? Do 103, porque as pessoas continuam podendo exercer essa função de 103, porque a regulamentação é justamente para isso, né? Pro aerodesporto, né? Então é por isso que eu quero também comentar. Então, assim, provavelmente a nossa federação aí deve fechar o ano aí com essa faixa de 15, 16 atletas, mas que de fato estão mais assim, né, com afinco voando, são 11, né? É bacana porque vai desenvolvendo também nessa galera a competitividade, né? Exato, Pô, assim, o Paraná tá aqui no brasileiro, pô, tá o Caio, o o Le- Bernardo, Leandro o Leandro, e o Mauro. o Mauro, 5, né? 5. A 5. gente tem Mas tem o Xuxinha também, tá tem o fazendo Xuxinha, ano equipe, passado né? ele até fez, Foi né? Até atleta aqui, né? participou e tal, mas daí aqui no brasileiro não está sendo aceito, né? O Sim, sim, 103. sim. Então, assim, a ideia da Federação Paranaense é justamente preparar os atletas, né? Fazer várias etapas para que a gente possa desenvolver de fato o balonismo. Óbvio, falando tudo aquilo que a gente falou no começo da conversa, né? Mas essa parte esportiva, cara, o atleta que está trabalhando ali todo dia com isso, o cara que participa de 10 etapas durante o ano, esse cara vai evoluir tecnicamente, não tem como ele não evoluir. E a gente sempre frisa, briga, discute e assim, né, vai com faca nos dentes assim para fechar os eventos, para que a gente consiga fornecer sempre uma estrutura muito boa. Você, enfim, você já foi diretor de vários dos nossos eventos ali no Paraná, as 3 etapas do Paranaense, vai ser o do próximo Campeonato Paranaense, foi do evento de Castro, que a gente conseguiu fazer um evento gigantesco com 50 balões, e a gente vai com faca nos dentes sempre em conseguir o quê? Benefícios para todos os atletas, né? Para que a pessoa consiga ir lá, exercer essa atividade, consiga, né, se desenvolver como atleta sem gastar. Sem gastar. Então a gente sempre dá ajuda de custo para todo mundo: hotel, alimentação, gás, sempre propano de primeira da Copa Energia. Agora a gente investiu numa estação da federação, temos uma estação estacionária da própria federação que a gente transporta, o caminhão vai lá, reenche com mais de 10 pontos de reabastecimento. Então a gente está se preparando para cada dia deixar mais estruturado dentro do Paraná. Hoje a gente então fez a etapa de 2 vizinhos, fizemos a etapa de Açaí. Temos agora, logo no final de semana seguinte, aqui o brasileiro, vamos ter a etapa de Castro. Quantos balões em Castro? Castro 10 balões. Açaí foi 13, foi o maior, né? Aí temos Castro 10 balões. Estamos negociando algumas outras e tal. E a gente vai tentar. Aí a gente vai divulgando, né? Mas tem Sim. aí várias cidades que a gente está em negociação, mas tem essa dificuldade que eu comentei do ano político. Aí começa a campanha política a partir de junho, né? É. Julho. E ali existem outras formas que você vai conseguir a verba, né? A gente consegue muita verba estadual, né? O governo do estado do Paraná, de fato, nos ajuda muito, né? A Secretaria do Turismo nos ajuda. Então, isso é um canal que a gente conseguiu com muito trabalho e, na verdade, muito investimento, inclusive, das nossas empresas próprias, que os primeiros eventos foram, de fato, investidos a preço de custo. Na verdade, a gente até pagou os primeiros 2 eventos para executar,
para que gerasse esse relacionamento, que gerasse essa confiança e a gente fosse evoluindo dentro do estado, né? Então a gente deve atingir esse ano aí, eu espero que na pior das hipóteses, pelo menos 6 etapas, mais o Paranaense, e se Deus quiser, a 7ª etapa, a maior de todas, em Castro novamente, que todas as conversas indicam aí pelo menos uns 70 balões. Hashtag me chama. É, isso aí. E esse é um evento fantástico, né? Mas a data, ela é complicada, né? Minha preocupação no segundo Ah, semestre é o El Ninho, cara. é. O El Ninho tá me preocupando A gente bastante. está, na verdade, extremamente preocupado com isso. Porque ano Pra- passado lá já teve a questão do vento, né? A gente sabe que foi um campeonato com muitos desafios, né? Eu na pele de diretor lá também, né? Fui bem desafiado também, Foi, mas foi. enfim, A gente tentou, lógico, fazer tudo com muita segurança, lógico, mas claro, sim. foi realmente escolhido muito a dedo todos os atletas. E eu deixei muito tranquilo também os atletas que não se Tive sentissem uma vontade, né? confortáveis, não se sentissem à vontade. Mas a gente foi realmente. Tanto que tinham 7 campeões brasileiros num Sim. festival. Não, foi excelente. Foi excelente. Então, assim, a gente realmente, pô, por exemplo, Marcos, Calogia, pô, eu insisti pra ele ver, cara, eu sei que tá em cima da hora, mas venha, cara, você é um cara que, pô, faca na caveira e tal, tem que vir. E aí insisti com todos, né, que tem competência, porque eu sabia que eu não, né? Toda a equipe da federação sabia que ia ser um evento desafiador e que a gente precisava de atletas de ponta para conseguir garantir a execução do evento. E foi fantástico. A Secretaria de Turismo do Estado simplesmente se apaixonou. O secretário de Turismo voou com meu pai, chorou no voo, assim. Então foi Foi algo muito bem organizado, né? muito Gerou bem. imagens lindas também, né? Então, Sim, com isso ajudou certeza. muito, ajudou muito. Tanto que, se Deus quiser, vamos ter a segunda edição, né? Vai ter assim, se não tiver, cara, é só por uma questão realmente por conta da campanha política, alguém ficar com algum medo de repasse de verba e tal. Uhum. Mas aí tem a cidade que tá com muita vontade também, então, como não é campanha política das cidades, né, municipais, a própria cidade pode entrar com recurso, isso não gera nenhum tipo de problema. Então, assim, a própria cidade, se for preciso, ela quer bancar, porque ela quer o evento novamente. Então, muito legal. Cara, e mudando um pouquinho a rota do assunto, falar um Aham. pouquinho de ti no Campeonato Brasileiro desse ano, né? Como é que tá avaliando tua participação, expectativa aí pra reta final, né? Acho que vamos ter os 2 voos, né? Se Deus quiser, Espero né? que sim, a gente veio com uma expectativa como um time inteiro de ter, durante o evento, eu imaginei que ia ter no mínimo 25 mil pontos. Né? Eu achei que ia anular todos os voos, iam dar todos os voos. Geralmente o último, o diretor nunca quer insistir em muito mais do que 3 provas. Imaginei que no começo ele começa com 3 a 4, aí fizemos a conta e falou, puta, vai ser no mínimo 25 mil pontos. Mas infelizmente o tempo mudou, 2 voos cancelados, mas eu acho que os próximos 2 vão acontecer. Eu imagino que ele deve dar uma pesada amanhã, deve dar uma acelerada, pelo Eu menos. tô indo embora hoje, então acho que amanhã eu já É. vou. Ah, não é Não, tô possível. brincando, tô brincando. Então me chamando de pé frio, pô, que eu Não, cheguei. não, você chegou, não deu mais voo, né? Pô, mas todos os que eu vim aqui, cara, Cara, foi que loucura. sucesso. Sim, sim, sim. Aqui, na verdade, sempre dá um campeonato legal na TV. Eu acho que há 2 anos atrás teve os primeiros 2 dias que choveu também, ou Não, 3 dias. em 2024, na verdade, foi a única edição que teve todos os voos. Foi o ano que o João foi campeão. Uhum. Porque eu Ah, é lembro verdade. que em 2020, a primeira edição que o Paulinho foi campeão, teve voo cancelado. Em 23, quando foi o Zoltan, também acho que teve 2 ou 3 voos Dois. cancelados. Foi nesse aí que Né? teve Ano uns 2, 3 dias passado de teve 2 guincho. voos cancelados também. Esse É. ano. Cara, mas no campeonato também é por isso, né? Já é 6 dias, 7, justamente Pra porque se ter no mínimo uns 4 dias pode competitivos, né? acontecer Eu isso, né? acredito que vai ter, mas assim, falando especificamente de mim no campeonato, eu confesso pra você que esse ano eu não vim tão focado em, putz, quero ser campeão, quero, apesar de virar a chave da questão da pontuação pro Mundial, eu, de fato, como atleta, vim muito mais focado como time do que como ambição pessoal, né? Apesar de que, lógico, deu um ânimo ali quando eu fiz um evento Sim, sim, pô, foi pré-competição campeão. aqui, fui campeão e tava o Fernando, tava o Caio, tava o Lupercio, então o Leandro tá voando muito, tava o Xuxinha, que tá voando muito, ficou em segundo, enfim. É, ainda assim, tipo, daí dá aquela estalo assim, você fala, não, vou vir com sangue no olho pra competir. Hoje eu tô em 22º, né, de 35 atletas, então não tô numa boa classificação. Eu acho que a gente pecou, a gente como time, eu também como piloto, pequei algumas coisas na parte de plano de voo, estratégia. De fato, eu acho que foi nisso, nos alvos físicos, consegui entrar em todos, mas de fato a estratégia de como colocar isso nesse momento, o PDG eu vou colocar aqui no meio, um Donut eu vou jogar aqui e tal. Eu dei uma falhada meio feia assim, mas ainda dá tempo de recuperar e o objetivo, mesmo eu vim sem tanto esse espírito de quero ser o campeão, se quer ficar entre os 10 para estar podendo brigar para vaga no ano que vem, no No campeonato Mundial. mundial. Mas eu digo que eu não vim com tanto esse espírito, porque esse ano eu realmente foquei muito minhas energias em garantir que a gente possa fazer vários eventos no estado do Paraná. Então, desde janeiro até agora, eu tenho trabalhado muito para viabilizar todos esses eventos que a gente tem feito, né? Então,
você acaba não conseguindo focar em todos os itens, né? Então, você tem que meio que separar as coisas, mas apesar de participar de todos os eventos que a gente faz e tentar ser competitivo, né? Mas é um campeonato duro, né? As pessoas estão muito bem, né? Então, pô, teve prova aí que eu fiz, sei lá, 2 metros e você sai em oitavo. É. Porra. Ah, não, fiz um PDG excelente aqui, acho que fiz 17 metros, porra, saí em terceiro. Caramba, você acha que tá super bem, O né? nível tá E muito o alto, nível né? tá alto, as pessoas estão voando muito bem. Mas tem uma questão aqui de Boituva, né? Eu entendo a confederação em fazer aqui, porque a cidade tá dando esse apoio. Mas falando assim, agora falando muito sinceramente, assim, né? Existe um problema de ser sempre no mesmo lugar, inclusive para o desenvolvimento dos atletas brasileiros. Eu espero que realmente os representantes do Brasil tenham um desempenho fantástico. Espero que eles se unam para o Campeonato Mundial, porque quanto melhor os atletas que estão classificados para o Mundial, que eu acho que é o Caio Avelino, o Marcos, o Fabinho E o e o João. João, e eu espero que eles se unam e representem a bandeira do Brasil lá Conversei com, fora. conversei com o João, com o Caio e com o Fabinho, aqui antes de ti, e os três, né? Alegaram Falaram que a mesma coisa, que vai ter, né? Que vão se juntar. vão se juntar realmente, através Exato. da CBB, né? A delegação, enfim, que a ideia é Claro. trabalhar em time para que a gente realmente Perfeito, busque o melhor porque, cara, resultado. quando você voa em time, te ajuda muito. E isso tem que acontecer para que o Brasil ganhe mais vagas. Para o Brasil, se tem alguém lá que esteja no top 5 lá para abrir mais vagas para gente, o que é bom para todo mundo que está aqui. Eu espero que, porra, um dos quatro se saia extremamente bem, ou se os quatro, melhor ainda. Então, eu realmente espero que eles se juntem, porque aí nós esqueça toda a rixa que a gente tem aqui. Esqueça time, esqueça qualquer coisa. Aí você está representando o O Brasil, Brasil, né? né? O Então Brasil. isso é de suma importância e eu espero que eles realmente se unam e consigam uma boa classificação para que a gente possa melhorar aqui. Mas quando eu falo aqui de Boituva, a gente fazer 5 anos consecutivos aqui, eu coloco o ponto de tipo, existem pessoas que vão aqui todo dia, elas vão ter uma vantagem competitiva natural por voarem nessa região todos os dias e conhecerem todos os pontos de decolagem, conhecerem as peculiaridades dos vales e as distinções dos ventos de acordo com a climatologia aquela microclima daquele dia em específico. Existe essa vantagem competitiva, mas também existe a parte em que esses atletas estão há 5 anos competindo no maior evento do país, no mesmo clima, nas mesmas provas, nos mesmos campos, no mesmo relevo, sem um grande desafio diferencial, que é, de fato, o desafio de outros locais. Então, os 4 representantes são excelentes pilotos, mas eles estão viciados. Muito bom o Fabinho, que vai participar de vários eventos fora, com certeza ele está mais preparado, né, teoricamente, né, do que os outros, porque se a gente ficar voando sempre aqui no mesmo lugar e não pegar outros desafios, quando você vai para o brasileiro, para o Mundial, você não vai estar voando em Boituva. Então, eu entendo que o Campeonato Brasileiro deva gerar uma questão de diferencial de regiões para gerar uma dificuldade competitiva para todo mundo. E você colocar todas as pessoas no mesmo patamar, né? Não que eu tenho uma desvantagem. Não, eu tô voando há 5 anos aqui também. Já conheço a Sim, região. a maioria que tá aqui tá Já voando também. todo mundo já tá voando 5 anos. Mas falando isso como nós mesmos, como atleta brasileiro, os nossos brasileiros representantes no Mundial, eles voaram os últimos 5 campeonatos brasileiros aqui. E aí eles vão voar agora lá, onde? Na Polônia? Polônia, Na próximo. Polônia. Não é em Boituva. Agora, se eu faço os últimos 5 campeonatos brasileiros, cada um numa cidade, eles estariam teoricamente mais preparados, porque cada cidade vai ter o seu desafio. Lá naquela cidade, lá na Polônia, eu não vou ter meu amigo que pode me ajudar num alvo, que tem um carro em que eu não tenho um custo para isso. Entendeu? Então, isso faz uma diferença, entendeu? Então, é muito, muito importante que eu entendo, como eu falei, eu entendo muito, porque não é fácil fechar evento e o Johnny, toda a equipe da federação estão de parabéns por conseguir manter essa tradição aqui. A prefeitura aqui de Boituva ajuda muito, mas eu acho que isso precisa mudar. Isso é um fato, na minha visão, que precisa mudar para que a gente tenha desafios novos como competidor. Cara, até um contraponto, assim, eu não sei se nos Estados Unidos tá, mas eu tenho quase certeza que lá o campeonato americano também tá sendo disputado já há 2 ou 3 anos na mesma cidade. Tenho quase certeza também. Mas isso é ruim também. E falando sobre o americano especificamente, você colocou, eu estava até Só um conversando com. contraponto que eu tava lembrando agora, Não, eu acho estava que colocando agora isso com o Lupercio. Veja o histórico de quantos americanos ganharam campeonatos mundiais que foram sediados na Europa. Veja esse histórico. Acho que foi 1 ou 2, no máximo, em todos os anos de campeonato mundial. Por quê? Porque o relevo dos Estados Unidos é muito diferente do relevo da Europa. Você chega na Europa, são
pequenos relevos, montanhas e tal, mais ou menos parecido com talvez Boituva, a nossa região ali no Paraná e tal. E os Estados Unidos é muito parecido com Castro ali. Aquela parte que é uma planície. Então, quando você voa numa planície, geralmente o vento é muito liso. O Cara, mas pessoal. vai fazer o contraponto, mas se o relevo lá da Europa é parecido com o de Boituva, então não tá tão, Não, depende da região, né? Eu tô colocando né? assim, Sim, sim, existem condicionantes, mas o que eu digo com relação a isso é que quando mas você eu te entra numa. entendo, é importante também a tua Quando você velocidade, entra te numa entendo, zona de conforto em qualquer situação da vida, putz, qualquer coisa que você fizer eu na te tua vida, entendo, te independente entendo, de ser uma te competição, entendo. quando você entra na zona de conforto, você vai, de fato, reduzir teu rendimento. Então, quando eu falo aqui de existir novos desafios, é isso, né? Putz, a Copa rolou, acho que nos últimos 2 ou 3 anos, rolou uma Copa logo após, né, o brasileiro. Talvez, né, fizesse esse intercâmbio, né? Vamos fazer então a Copa aqui e o brasileiro ali em Rio Claro. Já é um pouquinho diferente. Já são alvos diferentes, já são ventos um pouquinho diferentes, relevo um pouco diferente. Claro, claro. Você acaba colocando todos os atletas sem ter alguma coisa que gere, querendo ou não, um pequeno benefício. Sim. Não, Sim. mas é uma opinião, acho que tem que ser válida e considerada, com certeza, Claro, né? claro. Eu sei que, assim como tu, tem várias pessoas também que pensam dessa forma, assim, e, cara, é isso aí, é uma democracia, né? Exato, É todo exato. mundo pensando no melhor pro nosso esporte, né? É uma opinião assim com relação ao que a gente deve fazer, não pensando como time, não pensando como empresa, não pensando como presidente da federação ou confederação, pensando como Brasil. Eu acho que a gente precisa colocar um brasileiro como campeão mundial em algum momento. Eu, Tem que ser. eu, eu Esse tem que ser o nosso queria, objetivo. eu queria o brasileiro todo ano em Torres. Não, Todo seria ano. lindo, né? Mas Não precisa sair de casa. você veja como isso faz Tô diferença. brincando, né? Tô brincando Não, só mas, pra... mas, mas você veja como isso faz diferença em Torres, que você pega atletas quando se habituam com a região, como em Torres já aconteceu algumas vezes. Você pega o Arley, teve uma maré ali que ele foi, puta, ganhou 2 seguidos. Entendeu o vento de Torres. Você pega o Sacha, ganhou 8 vezes, não necessariamente seguidas, mas Sim. ganhou 8 vezes. Acho que 5 foi consecutivos também. 5 consecutivas. Aí você pega o Felipe Tostes, 2 praticamente Consecutivo. consecutivos, é que teve, né, Sim, um ano que sim. foi cancelado, mas 2 consecutivos. Por quê? Porque ele aprendeu exatamente como se voa em Torres. Entendeu? Mas puta, não ganharam os atletas de Torres, né? Mas talvez essa galera que ganhou nos últimos anos são pessoas que estão se preparando mais, talvez, do que um ou outro atleta de Torres. Apesar de ter lá o campeão brasileiro. Tem muito atleta bom, né? Não tem nem o que falar, né? É, De inclusive, Torres. o atual líder brasileiro é Exato. de De lá. lá, pô. Fantástico hoje, né? Gente boa demais. Então, tô muito feliz por ele. Maravilha, Lucas. Muito bom esse bate-papo, mas o nosso tempo tá acabando, né? Passa rápido, a gente vai conversando Passa. sobre o que a gente gosta, né, cara? Sim, Então, o sim, tempo sim. vai. Então, cara, considerações finais e o que que tu, né, tu gostaria de deixar, então, de mensagem final nesse nosso programa para a gente ir encerrando. Não, só agradecer. Eu acho que essa iniciativa dá o parabéns pra você. Aproveitar aí, mandar um beijo pra minha esposa aí, hoje é dia dos namorados. Eu acho que já faz alguns anos que eu não passo com ela, porque o brasileiro cai sempre nessa Ah, nem data. fala, eu também, cara. Sair de Isso é casa muito já. complicado. Por 2 motivos, né? Só fazer um adendo aqui, por 2 motivos. Um, porque realmente é bem nos dias dos namorados e você acaba passando longe da esposa se você não consegue trazer ela, ou namorada, enfim. E o segundo ponto é que grande maioria dos pilotos que estão aqui vivem também do turismo, né? E cair nessa data é uma data muito procurada turisticamente. Uhum. Então, muitos pilotos acabam deixando de faturar para poder estar aqui e ainda estão gastando para estar aqui. Então, é uma data que eu entendo que é interessante, que é o que cabe dentro do calendário de Boituva, mas também é uma data que é possível se repensar para que não se caia num calendário em que majoritariamente todos os pilotos têm um faturamento Ah, adicional entendi. nessa Questão data. comercial. É uma questão comercial, puta, eu acho que isso é importante se pensar nisso, né, quando tá na liderança ali de uma confederação para poder ajudar, né? Principalmente nesse momento. Mas eu entendo perfeitamente, porque às vezes não depende só da pessoa, É, depende tu da. ainda mais tu como organizador de evento, tu sabe como é Não, eu que. sei que é Tu muito sabe. difícil. Então, Sabe assim, que tem aquela data e tá por isso que eu oferecendo o digo, pô, benefício, tão de né? parabéns, isso aí é fantástico, mas assim, o quanto conseguir trabalhar para isso. Mas em termos de considerações finais, é só te dar parabéns e agradecer pelo espaço. Espero que a gente consiga ter os 2 voos aí, que, porra, Marcão, soltem 6.000 pontos em cada voo, né? Pra dar tempo de recuperar alguma coisa. E é isso, eu espero que todo mundo possa acompanhar também. Eu vou fazer as lives, a minha ideia é fazer ainda essa semana. Eu devo divulgar entre hoje e amanhã, mas talvez até sábado ou no máximo domingo. Domingo vai ter a viagem pós-evento, mas provavelmente amanhã eu devo fazer uma live começando essa ideia aí que a gente tá com a Golfier do balonismo transparente, falar de todos os papos que eu coloquei ali para tirar as dúvidas das pessoas e
também deixar aberto ali para questionamentos e a gente poder ir evoluindo isso, né? Talvez até chamar você aí para a gente bater um Claro, papo com e tal, certeza. colocar mais uma ou Com duas certeza. pessoas ali na À live, que eu acho que disposição é sempre. bem interessante. O que Beleza? eu puder contribuir, conte sempre com o Lajeiro do Show. blog do Balonismo. Show de bola, é isso aí. Isso aí, gente. Foi mais então uma edição do podcast aqui em Boituva, diretamente do Campeonato Brasileiro. Lucas, muito obrigado e até a próxima. Valeu.